Já adiantando desde o início do vídeo que se você é autista, possivelmente você não vai concordar exatamente com o meu posicionamento sobre esse tema, mas convido você a ficar até o final desse vídeo porque eu realmente acho que é uma discussão produtiva, a gente precisa falar mais sobre isso. Se você me acompanha aqui no canal, você deve saber que eu uso tanto autista quanto pessoa com autismo, né, para se referenciar às pessoas que são diagnosticadas com transtorno do espectro do autismo. Muitas vezes eu me apresento como autista, mas também às vezes eu me apresento como pessoa com autismo. E se você é da comunidade do autismo, você deve saber que existe uma discussão envolvendo isso. E se você não é da comunidade do autismo, bem, você está sabendo agora, existe uma grande discussão sobre isso. Já me perguntaram diversas vezes se o ideal seria se referir a essas pessoas como autistas ou pessoas com autismo, né? Bem, em resumo, quando você vai ler os documentos da ONU e também artigos científicos, né, você vai ver geralmente essas pessoas sendo referidas como pessoas com autismo. Essa maneira de tratamento na literatura estrangeira é o que geralmente é chamado de person first. Ou seja, de uma certa forma, ela evidencia a pessoa, né, e não necessariamente a condição dela. Então, ela tem mais ou menos essa lógica, né, que o autismo não resume aquela pessoa. Por outro lado, existem movimentos sociais, muitas vezes envolvendo outros ativistas, né, assim como eu, que também foram diagnosticados com autismo. E essas pessoas muitas vezes defendem o uso do que a literatura estrangeira chama de identity first, ou seja, alguns autistas defendem que a maneira preferível, né, de se referir às pessoas que são diagnosticadas com autismo é realmente chamá-las de autistas. A lógica é mais ou menos que o autismo não se separa do indivíduo, né? Que ele realmente faz parte ali da identidade da pessoa. E pensando em agregar um pouco nessa discussão, então eu fui recorrer à literatura científica para saber se algum estudo já havia sido realizado nesse sentido. E eu realmente encontrei um. É um artigo publicado no Journal Autism e o título é mais ou menos assim: Quais termos deveriam ser usados para descrever autismo? Perspectivas da comunidade do autismo do Reino Unido. Foi uma pesquisa online e envolveu mais de 3.400 pessoas, incluindo autistas, pais e mães de pessoas com autismo e também pesquisadores e profissionais. Então as pessoas que participaram dessa pesquisa tinham que responder uma série de perguntas ali envolvendo os conceitos, né, como ela entendia o que era autismo e também quais termos ela usaria então para se referir a pessoas com autismo, enfim. E o principal resultado dessa pesquisa é que não existe consenso e que as duas partes têm bons argumentos, na verdade, do porquê usar um ou porquê usar outro. Alguns argumentos, por exemplo, seria, num viés de pesquisa científica, eu entendo que pode ter um mal-estar, digamos assim, uma impressão ruim, quando um pesquisador vai fazer uma pesquisa envolvendo pessoas com autismo, por exemplo, e ali no estudo, no artigo que ele está descrevendo o estudo, ele trata os participantes apenas como autistas. Então pode dar um feeling no sentido de que ele está apenas interessado nas pessoas pela sua condição, né? Ou seja, para ele é apenas aquilo que importa, o fato que eles são autistas e que não necessariamente ele está valorizando o fato de que é uma pessoa que tem a sua história, seus interesses, enfim. E um argumento do lado dos autistas ativistas é que quando você fala sobre uma característica que é uma característica bacana, positiva da pessoa, é que você incorpora na identidade dela sem nenhum problema. Então, por exemplo, quando você fala que uma pessoa é inteligente, você não fala que é uma pessoa com inteligência, e sim uma pessoa inteligente. Então, dessa forma, você falar pessoa com autismo pode ser que você está ali necessariamente colocando um peso negativo, digamos assim, no fato da pessoa ser diagnosticada com autismo. Então isso pode geraria algum estigma. Ao mesmo tempo que também vai ter mães e outros autistas também que vão se incomodar em tratar, em resumir, digamos assim, o seu filho ou a si mesmo apenas pelo fato dele ser autista. Acho que deu para entender um pouco a complexidade dessa discussão e, é claro, isso eu embasei agora em um estudo feito no Reino Unido e deixando a minha opinião um pouco mais evidente sobre isso, é que eu entendo que a maneira que os termos que a gente usa, né, para se comunicar e se referir às pessoas, pode sim ter um grande impacto envolvendo a autoestima, na percepção da sociedade sobre determinada condição, sobre determinado grupo de pessoas. Então sim, é uma discussão relevante, eu entendo a seriedade dela, mas ao mesmo tempo me preocupa
o nível de estresse e o nível de conflito que geralmente essas discussões acabam tendo e que muitas vezes acabam fazendo a comunidade do autismo se dividir, e eu acho que isso pode ser muito mais nocivo do que propriamente você ter uma forma estigmatizada de se referir a pessoas com autismo ou autistas. Existia antes o que era chamado de síndrome de Asperger, né? Que, a grosso modo, é essa forma leve de autismo, que é a minha condição. Não confundir forma leve de autismo como algo que não é um transtorno, mas enfim. E em 2013 foi introduzido o termo transtorno do espectro do autismo, que englobou diversas condições, incluindo a síndrome de Asperger, em uma única condição que a gente chama de TEA. Então, com isso, essa maneira mais específica de se referir a essas pessoas com autismo leve, entre aspas, ela entrou em desuso. E desde então você vê uma incorporação, digamos assim, no ativismo dessas pessoas junto com a comunidade do autismo como um todo, incluindo as pessoas também de severidade maior. E o ponto é, de acordo com o nível de severidade da pessoa com autismo que a gente está falando, o nível de apoio e o tipo de apoio que ela pode precisar é diferente. Então as demandas também podem ser diferentes. E também por conta disso, ao meu entender, muitas mães e pais se veem em situações de conflito com outros autistas, autistas leves, entre aspas, né? Muitas vezes adultos e ativistas, que têm demandas diferentes, interesses diferentes, maneiras de se conceituar o autismo também diferentes, e isso muitas vezes geram tretas bem desnecessárias. E é claro, isso contribui para o desafio da gente conseguir unificar as demandas da comunidade do autismo e que tanto a gente se esforça para aumentar a conscientização na sociedade em geral, só que ao mesmo tempo ainda existem essas questões que frequentemente, infelizmente, acabam dividindo a comunidade. Então eu, William, faço questão de me referir das duas formas. Eu, às vezes, falo que eu sou autista, mas também não tenho problema nenhum em falar que sou uma pessoa com autismo. Porque, no meu entendimento, é muito mais importante a gente conseguir entender as demandas da comunidade do autismo de ponta a ponta do espectro. E esse tipo de discussão, infelizmente, tem criado muito conflito. Então, acho que essa discussão se torna irrelevante em comparação à necessidade de nós termos mais união na comunidade. Inclusive, adoraria saber a sua opinião sobre isso aqui nos comentários desse vídeo. Minha intenção é gravar uma segunda parte desse vídeo aqui envolvendo o comentário de vocês, principalmente os comentários que tiverem mais destaque. E eu gostaria de finalizar esse vídeo com um dos parágrafos aqui desse artigo, que diz que é razoável sugerir aos pesquisadores também que entendam qual é a melhor maneira de se referir às pessoas com autismo ou autistas para também ter a sua aceitação e sua legitimidade na própria comunidade do autismo. E sim, eu acho realmente bem razoável. Inclusive, recentemente foi publicado uma grande revisão sistemática sobre as práticas baseadas em evidências para pessoas com autismo, que não somente se refere a essas pessoas como pessoas com autismo, como a gente está acostumado a ver na literatura científica, mas também se refere a elas como autistas, justamente em respeito à falta de consenso na comunidade do autismo. Eu achei uma atitude bem legal, na verdade, e com certeza eu adotaria isso em uma publicação minha. E você sabe que eu tenho um grande compromisso com práticas baseadas em evidências, então também deixarei o link dessa revisão sistemática aqui na descrição desse vídeo, caso você tenha interesse, principalmente se você também for pesquisador ou um profissional da área. Espero que você tenha gostado desse vídeo, realmente é uma discussão um pouco delicada, mas ao mesmo tempo também importantíssima. E se você considera que esse meu trabalho aqui no canal é relevante, considere se tornar um apoiador deste canal. E é claro, não se esqueça também de se inscrever, porque isso ajuda bastante ao canal continuar crescendo. Lembrando que também estou muito curioso para saber a sua perspectiva sobre isso aqui nos comentários desse vídeo. Muito obrigado pela sua visualização e também você pode aproveitar e assistir a esse vídeo recomendado para você.